você, muito obrigado pela sua audiência. Eu sempre começo agradecendo você que está aí sentadão no sofá, só cubando o nosso programa. Muito obrigado. Na entrevista da semana, nós vamos falar com um gaúcho. Aliás, é o que mais tem em Mato Grosso, é gaúcho e paranaense, né? Muito sulista que veio para cá ajudar a fazer Mato Grosso. Ele veio para cá há algumas décadas, empresário rural, acabou se metendo na política, virou vereador, foi indo, virou deputado federal, destacou-se, acabou sendo ministro da Agricultura. E está lá na cidade de Lucas, uma cidade importantíssima, cidade do vice-governador Otaviano Pivetta, cidade do senador e ministro Carlos Fávaro, é mais uma liderança importante daquela região chamada de Médio Norte. Eu começo a entrevista hoje perguntando quem é você, Neri Geller? Eu, Neri Geller, sou gaúcho, natural de Selba, no Rio Grande do Sul, antigamente pertencente ao município de Carazinho, terra de Leonel de Moura Brizola, e vim para o oeste catarinense ainda muito criança, com 4 anos de idade. Meu pai migrou para o oeste catarinense, fiquei lá então quase 15 anos, quase 10 anos, e aí em 84 eu vim para Lucas do Rio Verde, um assentamento de reforma agrária, com 15 anos de idade, e ajudamos a construir aquela bela cidade e ajudamos a construir essa transformação do domínio da agricultura tropical na década de 80, de 90 e formar essa potência agroindustrial que é hoje o estado de Mato Grosso. Onde é que está o segredo de tanto sucesso de Lucas, tanto na área empresarial, na área da agricultura e lideranças políticas como você, Carlos Fávaro e o vice-governador Otaviano Pivetta? Fala um pouquinho desse início da formação de Lucas. Olha, Wilson, você conhece uma boa parte da nossa história, que você foi deputado federal, deputado estadual pelo PDT, quando eu fui vereador em Lucas do Rio Verde, e você ajudou para que eu entrasse na política. Eu sempre lembro de você, Wilson. Poucas pessoas sabem, mas eu me lembro quando você é secretário de Agricultura e nós no município que não tinha absolutamente nada. Você conseguiu para Neri Geller, vereador, e o vereador Vilmar Scherer, uma patrulha mecanizada para ajudar os assentados daquela cidade. Faz tempo, hein? 94, 96 foi 29 anos isso. Exato. Foi 94, na verdade. E nós estávamos, então, naquela época, já militando no trabalho de liderança classista. Lucas do Rio Verde, para quem não conhece a história, foi uma das histórias talvez mais importantes que aconteceu. Eu vejo lá hoje, muitas vezes, essa questão do debate ideológico se alastrar e fazer alguns enfrentamentos do ponto de vista da questão da reforma agrária. Lucas do Rio Verde veio de um assentamento de reforma agrária, de uma invasão da fazenda None, no Rio Grande do Sul, e lá se deu, então, um movimento chamado Encruzilhada do Natalino, e aí aconteceu o assentamento em Lucas. Wilson, Lucas não tinha água, não tinha telefone, não tinha hospital, não tinha absolutamente nada lá. Nós éramos, então, uma agrovila do município de Diamantino. Para você ter uma ideia, eu tinha 15 anos quando vim para Mato Grosso, vim sozinho, sem minha família, meus pais no sul, no oeste catarinense, como eu falei, e eu fui pego meio a laço. Eu tinha passado a 8ª série para ser professor de uma escolinha multisseriada, porque não tinha professor à época. Eu lecionei, meu primeiro trabalho de carteira registrado foi na prefeitura de Diamantino como professor de uma escolinha multisseriada lá em Lucas do Rio Verde. Eu não tinha muita vocação, mas me senti na obrigação de contribuir naquele momento para ajudar, ao menos para que as crianças tivessem um mínimo de preparo e oportunidade. E depois disso, eu morei embaixo de barraca de lona, começamos a trabalhar com o CBT velho, as pessoas se uniam. Eu lembro do seu Lopes, do Valdomiro, nós tínhamos um lote, meu cunhado tinha um lote do assentamento de reforma agrária, eu não morava na agrovila, eu morava no interior da agrovila.
E a gente se juntava lá, às vezes, para dividir um prato de comida, porque as coisas eram muito difícil mesmo. E acabou acontecendo, e o grande mérito desse desenvolvimento, o Wilson e a população, é que as pessoas se uniam na dificuldade. E se ajudava muito, Wilson. As pessoas... Esses lotes que vocês receberam eram de que tamanho? 200 hectares. Nesse também hectares. O Otaviano Pivetta recebeu também? O Otaviano também, ele não recebeu propriamente do INCRA, assim como eu também não recebi. O Otaviano veio para Lucas do Rio Verde um pouquinho depois, se eu não me engano, já em 87. O assentamento foi fundado em 81, quando os colonos vieram. Se eu não me engano, o Otaviano veio em 85, 86, eu vim um pouquinho antes. Eram 200 hectares. E como se deu, então, o desenvolvimento naquela região? As pessoas se uniam, nós criamos, à época eu ainda fora, mas já participando um pouco, as lideranças daquele município, o seu Guimorvão, o seu Werner Cotrade, que foi o primeiro prefeito, criaram uma associação de emancipação no município de Lucas do Rio Verde. E em 88 nós conseguimos, com o apoio da Assembleia Legislativa, portanto se diga Lacerda, o Zé Lacerda foi o autor do projeto de lei, a gente conseguiu emancipar o município de Lucas do Rio Verde e fazer a titulação daquelas áreas. Por isso, sempre falo, Wilson, o quanto importante foi a reforma agrária, o quanto importante é você dar documento das terras para quem é de dono de direito. E quando nós conseguimos, então, a titulação e a escritura pública, aquele município acabou deslanchando e a emancipação política começou a se deslanchar e avançar, e lá foram os grandes temas discutidos do cerrado brasileiro. Por exemplo, a segunda safra de milho começou na Fundação Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde, depois as coisas avançaram. E sempre foi muito pela força do trabalho. E tinha uma grande vocação em Lucas do Rio Verde pelas lideranças políticas. A briga acontecia na disputa eleitoral. Depois, os temas que fossem importantes sempre foram convergentes. Nós sempre se unia para ir atrás dos grandes objetivos. E eu acho que essa união, ela se fortalecia e acontecia pelas dificuldades que nós enfrentávamos. Então, foi basicamente isso. E teve também uma entidade importante lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Cooperlucas. Como é que surgiu a Cooperlucas? Quem dirigiu a Cooperlucas? Que fim virou a Cooperlucas? Wilson Santos. A Cooperlucas foi a grande indutora, e justiça seja feita, a grande indutora do desenvolvimento desse médio norte mato-grossense. A Cooperlucas foi que trouxe os associados, levou muita tecnologia, levou crédito para aquela região e acabou ajudando no desenvolvimento. Depois teve sim muito problema, esses problemas aos poucos foram solucionados, estão hoje, algumas coisas ainda estão por terminar de resolver, como dívidas com a própria União, e acabou sendo a Cooperlucas, a Coagril e outras cooperativas lá da região que ajudaram no desenvolvimento. Deu muita polêmica, eu não quero entrar muito nessas polêmicas, porque à época eu não era associado a Cooperlucas, eu não tinha participação, mas eu posso dizer que muitas lideranças, como Neri Artman, que foi um dos fundadores da cooperativa, à época foi crucificado, uma pessoa que tem hoje poucas posse, mas foi uma das pessoas que ajudou muito o município de Lucas do Rio Verde e toda a região. O município de Lucas, ele nasce de um projeto de reforma agrária do INCRA. Faz-se lote de 200 hectares em média. Aí eu pergunto a você, o que viraram esses lotes? Continua ainda uma região de minifúndio ou esses beneficiados pela reforma agrária voltaram para o sul, venderam e hoje são grandes áreas de poucos fazendeiros? Wilson, Lucas do Rio Verde, tanto que se implantou a BRF lá em Lucas pelo perfil dos seus produtores. Lá são propriedades de médio, pequeno e grande porte. Dentro do assentamento de reforma agrária são médias e pequenas áreas de produção. Fora delas, como é o caso do Prodecer, tem um assentamento, além de Lucas, que é um PA, tem o Prodecer, que foi também um assentamento de reforma agrária, mas financiado pelo governo japonês.
E outras regiões, como a Morocó e aquela região toda, que são áreas de posse que depois se regularizou e se fez a escrituração. Eu posso assegurar para você, Wilson, eu acompanhei aquilo lá e vivo isso até hoje. Eu vou citar alguns nomes. O seu Aquilino, por exemplo, ele veio no ônibus do Sem Terra. Ele é um grande produtor, hoje lá planta 2, 3 mil hectares, uma pessoa sólida e bem estruturado. Ele já vem sucessores, filhos, filha e assim por diante. Nós temos lá o Heitor Nicoletti, que é outra pessoa que está lá, um produtor de médio porte, bem estruturado. Tem o Márcio que está lá. Tem muitas pessoas que são parceleiros ainda. Mas muitos deles nós perdemos também, que foram embora. Algumas mortes aconteceram por malária, algumas dificuldades, e outros que não aguentaram o rojão. Meu cunhado mesmo, que Deus o tenha, né? Infelizmente eu perdi ele há 2 anos atrás, ele não aguentou, ele tinha posse da terra, mas as dificuldades eram tão grandes que ele acabou, com criança pequena, acabou voltando para lá. E foi com ele que eu vim para cá, eu acabei ficando sozinho. E depois ele retornou, hoje a família dele está bem estruturada. Então tem muitas pessoas que prosperaram e que estão lá até hoje ainda. Agora tem outros que não aguentaram, foram embora, venderam. E é assim que tem que ser, Wilson. Eu entendo, isso é importante, que o direito de propriedade é um direito sagrado, é um direito constitucional. E quando você ganha uma área de terra dentro do que a lei preconiza do governo federal na reforma agrária, depois que passou os 5 anos ou os 8 anos, você tem direito à posse, o governo brasileiro, e essa é uma das grandes falhas do INCRA. O INCRA fica 20 anos, 30 anos tutelando esses assentados e acaba não oportunizando para ter o desenvolvimento. E, Lucas, aconteceu isso, nós conseguimos emancipar, tirar o INCRA de lá, escriturar as áreas quem tinha o direito, e quando teve litígio, que a justiça resolva. É assim que tem que ser, é assim que eu defendo. E Lucas teve, então, esse grande mérito, mas muitas pessoas, o Wilson, ainda estão lá hoje, seus descendentes. Eu sou um dos filhos da reforma agrária. Ok, você está assistindo Neri Geller. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta, eu quero saber como é que nasceu a ProSoja no Estado, a participação do Neri Geller nessa importantíssima entidade, super rica, poderosa, que ajudou a mudar o perfil econômico em Mato Grosso. Vamos falar também sobre a passagem do Neri pelo Ministério da Agricultura, Neri como deputado federal, relator de matérias bombásticas. Não sai daí, é 1 minutinho só. Garoto. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras, e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Você sabia que as ligações irregulares de energia elétrica, os famosos gatos, têm impacto negativo para você? Só em 2022, Mato Grosso perdeu mais de 100 milhões de reais por causa dessa fraude. Dinheiro que poderia ser investido em hospitais, escolas, nas ruas, mas acaba sendo desviado. Ao ver uma ligação irregular, é só informar as autoridades e a concessionária. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Seu carro precisa de cuidado? Venha para Personal Car. Somos especialistas em mecânica elétrica, suspensão, funilaria e pintura, acessórios e película automotiva.
Tudo em um só lugar, com qualidade, confiança e preço justo. Dirigido por mulheres há 25 anos. Procure quem entende do assunto. Diagnóstico gratuito para suspensão, arrefecimento e motor. Personal Car Auto Center. Em Chapada dos Guimarães, você tem o endereço certo para diversão e bem-estar. A Casa da Serra dispõe de um ambiente onde você vai se sentir acolhido pela natureza em um espaço arejado e aconchegante. Venha desfrutar deste lugar especial que é a Casa da Serra, com tudo o que você precisa para relaxar e viver com quem você ama momentos inesquecíveis. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Eu falei que era rapidinho. Muito obrigado pela sua audiência. Nesta entrevista da semana, nós estamos recebendo o ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, que foi vereador em Lucas do Rio Verde por 2 mandatos, foi várias vezes deputado federal e hoje é o nosso entrevistado. Então eu quero falar com ele agora sobre a ProSoja, né? A poderosa ProSoja. A gente enche a boca para falar. Neri, o que é a ProSoja, como nasceu, por que surgiu a ProSoja e qual foi a sua participação na ProSoja? Wilson, Mato Grosso teve uma virtude muito grande, porque os desbravadores que vieram para cá, eles vieram com muita dificuldade. E para superar essas dificuldades, eles se uniam para encontrar soluções comuns, que convergiam para a coletividade. Assim, nós fundamos, na época ainda do governador Dante Oliveira, o Proalmate, a granja de qualidade, que trouxe a suinocultura para cá, trouxe o algodão. Em 2003... Eu era secretário de Agricultura do Dante. Eu me lembro disso. Participei em 96, 97 da criação do Proalmate, que é o grande programa de incentivo à produção de algodão no estado, pagando só 1/3 do ICMS, e depois as granjas de qualidade que impulsionaram a suinocultura no estado. E que industrializou o estado de Mato Grosso. A origem de tudo isso veio daqueles movimentos lá, viu? O estudante sempre foi muito receptível para o setor. Sempre. E foi um dos grandes... E você, Wilson, você, junto com toda a galera aí dos Miller, enfim, fizeram um grande trabalho. E aí, em 2003, 2004, nós enfrentamos uma grande crise em função da queda do dólar, né, da supervalorização do real, a queda do dólar, e a grande crise da agricultura. Nós vendíamos a soja, Wilson, na faixa de R$17, eu me lembro como se fosse hoje, $4. E $4? $4 era a soja. Eu lembro que o senhor André mais uma vez me disse que o saco de soja, $9 era o ápice. Era para ganhar muito dinheiro. Era o ideal. Hoje está quanto, né? Mais hoje de 20? Hoje está $19, 17, mas chegou nos auges da agricultura, 2, 3 anos atrás, foram os melhores anos da agricultura do país, 25. da história. Chegou até $29. Chegou quase R$200 a saca de soja. E quanto que custa para produzir uma saca de soja? Wilson, está na faixa de $1.200, $1.300 por hectare. A produção? Para produzir. E o faturamento chega a quanto? O faturamento chega a... Hoje, Wilson, sinceramente, com a queda no preço no mercado internacional... $1.200. O custo fica de $1.100 a $1.400. Depende de como você capta o recurso, como você tem paga. Expertise, se compra no atacado. São essas variantes. No mercado futuro, porque a soja é Chicago. Então, agora, nesse momento, está... $19, daqui 10 minutos tem qualquer movimento no mundo, já cai 5%, 6% e é assim que funciona. As taxas de juros hoje também muito altas, o que penaliza muito o setor. Então quem está capitalizado e não precisa captar dinheiro no mercado a 17%, ele consegue numa inflação de 5%, 6%, se ele estiver capitalizado, ele consegue aumentar muito a sua margem em função das taxas de juros. E aí nós criamos, Wilson,
Aí o setor se uniu, nós tivemos vários problemas, a grande maioria dos produtores inadimplentes, sem crédito, tinha que renegociar a dívida, não tinha como honrar os compromissos e os dados se apresentavam. E nós aqui em Mato Grosso era o que tinha o maior problema. Por quê? Porque principalmente na região de Lucas, Sorriso, nós estávamos a 2.100, 2.300 quilômetros dos portos. Nós não tínhamos a BR-163 conclusa, nós não tínhamos portos de Miritituba, de Santarém. Então, iniciou-se na nossa região um movimento de formar a ProSoja para ter uma representação do ponto de vista privado, para sentar com essa esfera de governo e fazer renegociação. A ProSoja nasce em que ano? Nasceu em final de 2004. Eu morava em Lucas do Rio Verde, participava do Sindicato Rural. Eu me lembro que foi lá Irei Imagem, Carlos Agostinho, essa turma que junto com o Ventorato, Rogério Salles, exatamente, o nosso governador Rogério Salles estava na reunião na Silva, lá em Lucas do Rio Verde, e nos fizeram um chamamento para que a gente ajudasse. Ela nasceu em Lucas, a ProSoja? Não, ela nasceu aqui em Cuiabá, mas o movimento mais forte se deu lá em Lucas do Rio Verde. Lá nós fizemos uma reunião regional, estava representando Sorriso, Ipiranga, Taburá, todos os municípios, e a gente fez então a ProSoja, fundou a ProSoja. E eu acabei, Wilson, sendo dos 4 delegados da ProSoja daquela região, eu fui escolhido como um deles. E desses 4 eu acabei sendo coordenador político daquela representação que nascia então e se tornava essa potência da ProSoja. Em 2005 para 2006 nós iniciamos então um movimento, nós não conseguíamos ser ouvidos pela esfera do governo federal, nós começamos um movimento do Grito Ipiranga, que culminou com uma das maiores movimentações da agricultura da história do Brasil. Nós conseguimos mobilizar o país inteiro, Wilson. Fizemos um grande movimento do Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga. E aí acabei, Dante, esperto como era, tinha visão, eu consegui me destacar, porque lideramos esse movimento. Foi um movimento muito organizado e foi pragmático também. Nós conseguimos naquele ano, pela ProSoja, pela fundação da ProSoja, pela movimentação, trazer R$1 bi aqui para o estado de Mato Grosso em garantia de soja, em garantia de preço mínimo da soja. Conseguimos renegociar e alongar as dívidas de todos os vencimentos de 2004, que estava vencido, 2005 e também 2006. E aí depois a ProSoja se transformou nessa grande representação que é hoje. Tenho muito orgulho de ter participado daquele movimento de fazer a fundação da ProSoja. Eu quero perguntar a você o seguinte: a soja hoje tem enriquecido poucos em Mato Grosso. Você acha que o caminho de Mato Grosso é continuar nessa agricultura, nessa economia primária, ou já está na hora de dar um avanço decisivo na industrialização dessas matérias-primas? Wilson, ninguém mais do que você participou e sabe da importância que teve a produção, a Lei Candir, renegociação das dívidas, porque se nós não tivéssemos isso, nós não tínhamos essa produção em escala que nós temos hoje, que gera o superávit da balança comercial, que movimenta milhares e milhares e milhares de empregos. Temos essa cidade como Lucas, Sorriso, Campo Verde, Primavera e Cuiabá também, que vive muito dessa produção. A soja talvez é de poucos, mas os caros que se vendem, o movimento no comércio que se movimenta, ele se dá por isso. Um efeito multiplicador. A segunda safra do milho safrinha, que se iniciou em função, primeiro, de uma motivação agronômica, inclusive, para você fazer a rotação de cultura, para fazer a harmonização com o meio ambiente, você plantar folha larga e depois produzir gramínea para ter a sustentabilidade, ela se deu por esses fatores. E aí, Wilson, vamos lá. Se nós não tivéssemos a soja, nós não teríamos tantas e tantas indústrias de biodiesel aqui em Mato Grosso, de óleo de soja, de farelo. Hoje nós não somos só um exportador de matéria-prima da soja. Hoje fica quanto por cento para a indústria em Mato Grosso? Wilson, 30%? Te confesso que eu não tenho esses dados hoje, porque eu estou fora há mais de um ano e meio, mas eu acho que nós estamos produzindo. Do milho eu tenho na ponta da língua. Olha, as usinas de etanol são 44 bilhões de investimentos que estão acontecendo aqui no estado de Mato Grosso.
Nós produzíamos em 2010, 2012, nós produzíamos na faixa de 12 a 14 milhões de toneladas e consumíamos no mercado interno 800 a 1 milhão e 200 mil toneladas. Hoje nós estamos produzindo em Mato Grosso 52 milhões de toneladas de milho e consumimos no mercado... Passou a soja? Não, ainda não, mas está muito próximo de... Passou de 52 a 41 de soja no ano passado. Os dados desse ano ainda não tem em mãos, eu acho que não saiu ainda, porque ainda está a colheita em vigor. Mas, Wilson, sabe quanto que nós consumimos no mercado interno de milho? Quase 20 milhões de toneladas. Transformado usina isso tudo de em etanol. Outra usina de etanol, mas muito proteína animal, Já são valor quantas, agregado. Já são quantas usinas de etanol? Nós estamos em operação, são de 8 a 10 em operação. Em construção? E tem mais de 50 em construção. Mais de 50? Mais de 50, só ali na região de Lucas do Rio Verde, já feito pelos produtores. Em Itapurá tem 2, em Diamantino tem mais 2, em Sinop tem mais 3, 4. É um absurdo o que está acontecendo. Cada usina dessa custa em torno dos... Essas de médio e grande porte é de 600 milhões a 1 bi 400 cada planta industrial. Cada planta dessa. Sabe quanto gera de emprego cada usina dessas? É na média, direto, de 1.400 a 1.500 empregos. Que maravilha. É muita Só coisa. no Araguaia estão construindo 4. Mas eu acho que isso de grande porte. Grande porte. De grande porte. Se você vê, Wilson, o quanto tem de cooperativa se movimentando, de associação se movimentando, de condomínio se movimentando, em Lucas mesmo tem 2 condomínios, tem um deles de 11 produtores, que já estão com o projeto pronto para eles fazer o consumo deles, da produção deles mesmos. Então tem muita coisa acontecendo de industrialização no interior. E isso se dá porque viabilizou a agricultura do ponto de vista de crédito e renegociação de dívidas. Sim. Ok, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Na volta vamos falar da atuação do deputado federal Neri Guerra, que foi presidente de comissão, vice-presidente, relatou matérias bombásticas. Rapidinho, não saia daí. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras, e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Você sabia que as ligações irregulares de energia elétrica, os famosos gatos, têm impacto negativo para você? Só em 2022, Mato Grosso perdeu mais de 100 milhões de reais por causa dessa fraude. Dinheiro que poderia ser investido em hospitais, escolas, nas ruas, mas acaba sendo desviado. Ao ver uma ligação irregular, é só informar as autoridades e a concessionária. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Seu carro precisa de cuidado? Venha para Personal Car. Somos especialistas em mecânica elétrica, suspensão, funilaria e pintura, acessórios e película automotiva. Tudo em um só lugar, com qualidade, confiança e preço justo. Dirigido por mulheres há 25 anos. Procure quem entende do assunto. Diagnóstico gratuito para suspensão, arrefecimento e motor. Personal Car Auto Center. Em Chapada dos Guimarães, você tem o endereço certo para diversão e bem-estar. A Casa da Serra dispõe de um ambiente onde você vai se sentir acolhido pela natureza em um espaço arejado e aconchegante.
Venha desfrutar deste lugar especial que é a Casa da Serra, com tudo o que você precisa para relaxar e viver com quem você ama, momentos inesquecíveis. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos entrevistando aqui na entrevista da semana o ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller. Vamos falar agora sobre a atuação dele como deputado federal. Nery, você na Câmara dos Deputados teve destaque porque você participa da maior bancada da Câmara dos Deputados, que é a bancada rural, que é a bancada dos produtores rurais. São mais de 250, mais de 50% da Câmara dos Deputados está nessa bancada. E você relatou matérias bombásticas. Você relatou aquela matéria sobre o licenciamento ambiental, que é algo extremamente polêmico, que eu tenho certeza que a maioria dos deputados evitou relatar essa matéria. Como é que foi todo esse episódio? Wilson, eu consegui chegar à Câmara Federal muito defendendo a economia do Estado de Mato Grosso e a economia do Brasil. Eu sempre fui a favor do trabalho, a favor da produção, porque ela gera emprego, renda e oportuniza as pessoas que mais precisam, além de cuidar do que é mais sagrado para qualquer cidadão, para qualquer ser humano, que é a questão da segurança alimentar. E eu tive muita sorte e talvez muita firmeza também. Quando eu cheguei no Congresso Nacional, além de eu fazer fazer parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu já no primeiro ano, pelas condições que me trouxeram como ex-ministro da Agricultura, como membro da ProSoja, que liderou importantes movimentos da agricultura, que nós citamos aqui, como o Grito Ipiranga, a renegociação do endividamento, eu já no primeiro mandato, eu fiz parte da diretoria executiva entre os 4 parlamentares que liderava esses 268 parlamentares, membros da frente parlamentar. E essa frente, ela é coesa, você conhece disso, você participou disso. Quando o grupo aponta para um lado, o time vai junto. Então tem muita força do ponto de vista político. Eu fui no primeiro ano, no primeiro biênio, na eleição do Alceu Moreira como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu fui eleito como coordenador político dessa frente parlamentar no Congresso Nacional. E quem me conhece sabe que eu não pego as coisas pela metade. Eu sou muito focado, me chamam às vezes de trator, trabalho bastante, porque sei que as missões que são desenhadas e encaminhadas para mim, a gente precisa resolver. Se não der conta de resolver, sai fora e deixa para outro. E eu consegui então me destacar como um grande articulador político da frente parlamentar e dos temas de interesse da agricultura brasileira, mas também do interesse do Estado de Mato Grosso. E eu vou citar alguns deles. Eu fui líder também da nossa bancada aqui no Estado, Wilson, por 2 anos consecutivos da bancada aqui do Estado de Mato Grosso. Nós conseguimos ajudar o governador Mauro Mendes a renegociar todo o endividamento do Estado de Mato Grosso para ajudar a trazer o equilíbrio fiscal. Nós conseguimos destravar temas importantes, como é o caso da ferrovia. Nós conseguimos, Wilson, e a sociedade aqui de Mato Grosso lembra disso, muitos lembram, que eu trouxe o ministro Nardes, do TCU, e Lucas do Rio Verde no Show Safra, e mostrava da importância que tinha a gente renovar a malha paulista de São Paulo para ter investimento, para aumentar a capacidade de exportação e trazer a ferrovia até Cuiabá, Lucas do Rio Verde. Isso nós lideramos, o governador Mauro Mendes junto conosco, e culminou com esse projeto na Assembleia Legislativa, que trouxe a privatização e a capacidade de fazer a extensão da malha da rodovia, da ferrovia de Rondonópolis, Cuiabá, e depois ir até Lucas do Rio Verde, um grande eixo de escoamento da produção. Conseguimos também ajudar, Wilson,
E os grandes temas nós resolvemos foi da questão da BR-163. A duplicação se deve, e eu encabecei isso, as primeiras reuniões que nós fizemos com Santos Cruz, que era o ministro da articulação política do governo do presidente Bolsonaro. A primeira reunião que eu fiz foi com o prefeito de Lucas do Rio Verde para discutir a questão da 163. Depois nós fizemos reunião com a presença do governador Mauro Mendes, com a Caixa Econômica Federal, com o BNDES, com a Rota Oeste e também com a NTT para começar a encaminhar uma solução, e se deu a solução que está acontecendo hoje. Então eu participei de todos esses temas. E sobre a relatoria desse projeto, licenciamento ambiental? Wilson, eu tenho muito orgulho de falar. Poucos tiveram coragem de enfrentar esse tema, e faço uma crítica firme na relatora no Senado, Tereza Cristina, que foi nossa ministra, que eu gosto muito dela. Ela está muito acomodada e o projeto está parado. Não foi votado ainda? Não, no Senado não. Não é lei ainda. Votou na Câmara e está lá no Senado. Tem quantos parado. anos no Senado isso? Eu votei, nós conseguimos votar ela em 2021, e aí foi para o Senado e está parado lá no Senado. 4 anos parado no Senado. Parado. E Wilson, essa lei, quem olha esse relatório, era muito chamado como uma lei que trazia degradação ambiental. É o contrário, Wilson. Ela traz segurança jurídica para o investidor, ela traz responsabilidade para os órgãos licenciadores e aumenta a pena para quem comete crime ambiental. Cite aí 2 vantagens desse projeto. Por exemplo, é inconcebível que uma obra importante como é a rede de transmissão de Manaus a Boa Vista, deixando o estado fora do sistema elétrico, fica parado durante 12 anos, porque as comunidades tradicionais precisam se manifestar e não se manifestam. 12 anos para passar uma rede de transmissão numa faixa de domínio de uma BR. Não dá para aceitar. No nosso relatório, as comunidades tradicionais, a FUNAI, todos têm direito à voz, mas não têm direito a veto. Elas precisam se manifestar. A responsabilidade é do órgão licenciador, seja nacional do IBAMA, seja do estado da SEMA, ou seja nos municípios da Secretaria de Meio Ambiente nos municípios. Esse é um dado que eu estou mostrando. Não dá para aceitar, Wilson, para fazer uma duplicação de uma BR, desde que seja dentro da faixa de domínio, que tem que fazer o IARIMA de novo. Isso demora 8, 10 anos às vezes. E trava os projetos de investimento que são importantes. Trava projetos importantes de saneamento básico. O senhor também trabalhou na questão dos agrotóxicos. Está muito em debate agora aqui em Mato Grosso, há um projeto na Assembleia tramitando, reduzindo a distância de uma propriedade para outra para a pulverização terrestre. No caso da pequena propriedade, a proposta, que está com o governador para sancionar o vetar, é acabar a distância. Você pode bater o agrotóxico em cima da cerca, no pé do seu vizinho, até 4 módulos fiscais. De 4 módulos fiscais até 15, reduziu a distância para apenas 25 metros. E acima de 15 módulos fiscais, ao bater este agrotóxico, a distância foi reduzida de 300 metros para 90 metros. O senhor atuou nessa questão do agrotóxico em Brasília. Como foi essa atuação e o que é que foi aprovado em relação a esse tema? Wilson, eu fui correlator e fui chamado inclusive pela ProSoja. A ProSoja teve um trabalho espetacular nisso, me chamou. Falou, olha, Neri, nós precisamos de um relator que tenha coragem de enfrentar esse tema, que é um tema que é chamado como a lei do veneno. Difícil de fazer esse enfrentamento. Nós conseguimos aprovar agora no Senado com apoio, inclusive, do PT. Nós não podemos, Wilson, de forma nenhuma, deixar de ter segurança na questão da liberação ambiental e nos exames toxicológicos. Não é uma questão de distância da cidade. É uma questão de liberar um produto que não faça mal ao ser humano e que não prejudique o meio ambiente. É isso que precisa ser. Não dá para dizer porque perto de uma cidade ele não pode ser aplicado. Mas se fica longe, se tiver 3, 4 pessoas, pode aplicar. E essas 3, 4 pessoas? É uma questão de liberação integrada, que nós defendemos, e foi um estudo feito, inclusive, em 2017, quando o Blairo Maggi pediu para que nós fôssemos à Austrália estudar
esse tema. E é nos moldes da Austrália que nós aprovamos aqui no Brasil. Por que lá pode e aqui não pode? E o que ficou aprovado? Aqui ficou aprovado que os exames toxicológicos, a liberação ambiental, ela se dá por liberação integrada. Não dá para o Ministério de Agricultura liberar uma parte, a Anvisa liberar outra parte e o IBAMA liberar outra parte. Sabe o que acontece? Lobby. Aí as grandes indústrias de defensiva agrícola, de agroquímicos, acaba fazendo lobby e às vezes uma matéria que já poderia ser liberado, como é o caso dos genéricos, quando vence uma patente de uma indústria chinesa, que pode ser produzida aqui no Brasil com o mesmo princípio ativo, fica 8, 10 anos, 15 anos sem ser liberado, prejudicando inclusive algumas moléculas que são menos danosas para o meio ambiente. Então foi isso que foi aprovado, é a modernização, e não só isso. E eu sei que você é um grande defensor da agricultura orgânica. Eu sei que você eu conheço o teu histórico. Eu pratico um pouquinho, né? Meu limãozinho é orgânico. E isso é importante porque a agricultura hoje, em escala, ela está caminhando para essa vertente também. Ninguém quer prejudicar o meio ambiente. Porque você quer ter eficiência no controle das pragas e você quer ter sanidade nos produtos que você vende. Porque quando você vende um produto que faz um exame e lá faz um teste e lá tem resíduo de agroquímicos que prejudica a saúde, você não consegue vender. Isso é ruim para a agricultura. E uma pergunta que eu tenho curiosidade. Por que alguns desses pesticidas, alguns desses agrotóxicos, são produzidos nos Estados Unidos e lá mesmo ele é proibido? Produzido na Alemanha e lá mesmo ele é proibido. Por quê? E ele é vendido aqui no Brasil? Wilson, eu quero que me mostre quais são esses produtos. Nós temos, por exemplo... O 2,4-D, por exemplo. 2,4-D. Que é muito polemizado. Sabe qual é a polêmica do 2,4-D? Sim. Ele dá deriva e prejudica as plantas, que é folha larga, porque ele é um produto que combate erva daninha. Ele não é prejudicial à saúde humana, ele é prejudicial à própria questão do manejo da produção. Nós não temos, hoje, eu posso falar com toda a segurança e faço esse debate, inclusive. Tragam os produtos que são liberados, que são travados em outros países. Com certeza o Brasil tem muito mais rigor na questão da liberação dos agrotóxicos do que esses países que se dizem preservacionistas. Por exemplo, é a mesma coisa dizer que a Austrália e a Alemanha falam que nós fizemos degradação ambiental, quando na verdade nós temos o Código Florestal, que é a legislação mais rigorosa do mundo. Obviamente que tem algum crime que se comete, e para isso existe a lei para ser penalizado. Mas, deputado Neri, existem estudos da Fiocruz, em parceria com algumas universidades federais, universidades públicas, que condenam o uso do 2,4-D, de alguns glifosados, e em relação a nascimento de crianças vivas com deformação, há estudo que a média nacional é de 4 crianças para cada grupo de 1.000 nascidas vivas, Mato Grosso é 17, e na região mais concentradora da produção de grãos, chega-se a 37 crianças com deformação nascidas em grupos de 1.000. Eu vou passar para o seu estudo, mas nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, eu quero falar do ministro Neri. O que é que o senhor fez como ministro? Quais foram as principais realizações? Passeou, bateu perna no mundo inteiro. Para que isso? Qual foi o resultado de tanta viagem? É rapidinho, espero você aqui. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras, e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Você sabia que as ligações irregulares de energia elétrica, os famosos gatos, têm impacto negativo para você? Só em 2022, Mato Grosso perdeu mais de 100 milhões de reais por causa dessa fraude. Dinheiro que poderia ser investido em hospitais, escolas, nas ruas, mas acaba sendo desviado. Ao ver uma ligação irregular, é só informar as autoridades e a concessionária.
a sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Seu carro precisa de cuidado? Venha para Personal Car. Somos especialistas em mecânica elétrica, suspensão, funilaria e pintura, acessórios e película automotiva. Tudo em um só lugar, com qualidade, confiança e preço justo. Dirigido por mulheres há 25 anos. Procure quem entende do assunto. Diagnóstico gratuito para suspensão, arrefecimento e motor. Personal Car Auto Center. Em Chapada dos Guimarães, você tem o endereço certo para diversão e bem-estar. A Casa da Serra dispõe de um ambiente onde você vai se sentir acolhido pela natureza em um espaço arejado e aconchegante. Venha desfrutar deste lugar especial que é a Casa da Serra, com tudo o que você precisa para relaxar e viver com quem você ama momentos inesquecíveis. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Ex-vereador de Lucas do Rio Verde tornou-se ministro da República Brasileira. Wilson, Conta aí como que esse milagre, esse caminho. Wilson, vou resumir com 3 palavras. Força de trabalho, na verdade 2 palavras. Força de trabalho. O que me projetou ao Ministério da Agricultura foi a capacidade de liderança que nós exercemos junto à ProSoja, junto ao Congresso Nacional, e me projetou para assumir a Secretaria de Política Agrícola e depois a ascensão ao Ministério da Agricultura. Me orgulho muito do trabalho que nós fizemos, porque foi um trabalho que realmente trouxe, e posso falar com muita propriedade, e assentado da reforma agrária, um dos melhores ministros da Agricultura que passou pelo país. Os momentos de muita dificuldade, principalmente para as regiões de produção, um momento que precisava muito de segurança jurídica em 2014. Eu assumi a gestão da presidente Dilma? Da presidente Dilma. O senhor já estava no Ministério como secretário? Eu assumi a Secretaria de Política Agrícola dia 6 de janeiro de 2013 e assumi o Ministério da Agricultura como ministro em 2014, em março, dia 8 de março de 2014. Ok. Ficou quanto tempo no Ministério? Fiquei como ministro quase um ano, fiquei 11 meses. Entre secretário de Política Agrícola e ministro da Agricultura, fiquei 2 anos e 1 mês. E a gente vê aí o ministro da Agricultura voando, mas rapaz, de manhã, à tarde, à noite, vai para Japão, vai para China, vai para Coreia do Sul, vai para Roma, vai para tudo quanto é lugar. E quais são os resultados dessa... O senhor chegou de viajar? Wilson, eu viajei 21 países. 21 países. E eu vou dizer para você só um dos principais, duas atuações. Uma visita ao país totalitário ainda, o Irã, com insegurança política naquele país, e nós conseguimos lá abrir mercados importantes. A primeira carga de ureia que foi trazida para o Brasil do Irã foi quando eu fui lá como ministro. Nós abrimos o mercado do milho. Mato Grosso hoje, em 2014, Mato Grosso hoje, 70% do que se exporta leva para o Irã, fruto do trabalho que nós fizemos lá atrás. Eu abri na crise da União Europeia com a Rússia, nós credenciamos em 2014
108 plantas industriais, e muitas delas aqui de Mato Grosso para vender suinocultura para a Rússia, o que deu um up muito grande na economia do estado de Mato Grosso e do Brasil. Abrimos mercado da Arábia Saudita, do Egito, dos Estados Unidos, a soja intacta, não precisa falar da importância que isso tem. Foi aberto em 2014, quando eu estava à época como ministro da Agricultura. Iniciou-se quando eu estava como secretário e consolidou-se em 2014, quando eu fui ministro da Agricultura. Trouxemos e fizemos o uso dos grandes programas de financiamento, o Inovagro, que é um programa de acesso à inovação tecnológica que financia agricultura de precisão, automação de propriedade e qualificação profissional, foi criado durante a minha gestão. O programa de garantia de preço mínimo, Wilson, para o algodão e para o milho, foram mais de 3 bilhões de reais que vieram para Mato Grosso, para o país foram mais de 10 bilhões de reais, que consolidou a segunda safra, que deu o crescimento para sair de 17 milhões de toneladas em 2014 para 52 milhões de toneladas, se deu quando eu estava como ministro da Agricultura. Regulamentamos uma das matérias mais importantes do Brasil do ponto de vista de segurança jurídica para preservar o meio ambiente e para produzir, que foi o Código Florestal, foi aprovado em 2011, só regulamentado na minha época, quando eu tive coragem de enfrentar o tema, e nós fizemos então a regulamentação. Fizemos os grandes programas aí, inclusive de infraestrutura, estruturação portuária de Miritituba, que trouxe um avanço extraordinário para o estado de Mato Grosso. Foram muitas ações. E essa política do preço mínimo na sua gestão? Wilson, a política de preço mínimo, ela é uma política que é também um direito constitucional, mas que muitas vezes não é cumprida. Nós fizemos em 2013 e também em 2014, sob a minha liderança, primeiro como secretário e depois como ministro, o milho, o preço mínimo estava na faixa de 13 a 13,50 reais e o mercado estava a 7, 8 reais. O que o governo fez? Ele equalizou o preço através do PEP e do PEPRO, que são prêmios de escoamento da produção, através de leilão público, e aí ele dá a garantia de preço mínimo para o produtor honrar os seus compromissos. Se não tivesse feito isso, nós não teríamos viabilizado a segunda safra. Depois nós conquistamos o mercado, começamos a consumir, industrializar o estado, e isso se deu muito o fator da industrialização, principalmente do etanol, hoje aqui no estado de Mato Grosso. Porque nós demos renda ao produtor naquela época, com subvenção do governo federal, com subvenção do governo da presidente Dilma, importante se diga, e eu não posso aqui, mesmo eu tendo sido um deputado que atuou na base do presidente Bolsonaro, e ajudei muito o presidente Bolsonaro, mas muito, não foi pouco, mas eu não deixo de reconhecer os avanços que nós tivemos no governo do PT para ajudar a agricultura do estado de Mato Grosso e também a agricultura do Brasil, inclusive na questão de mercado internacional, que foi tão importante para o estado de Mato Grosso. O nome do senhor esteve no centro do chamado leilão do arroz na gestão do presidente Lula, na terceira gestão, quando empresas que ficaram caracterizadas como não especializadas, não apropriadas para a venda do arroz, e isso acabou gerando um pedido, né, da sua demissão. Houve uma tentativa de negociação para o senhor pedir para sair do ministério, o senhor não aceitou pedir demissão e o senhor exigiu que fosse demitido. O que foi isso? Wilson Santos, essa é uma matéria que eu gosto de falar sobre ela, para deixar a sociedade de Mato Grosso, que fica mais longe das informações, ter conhecimento e buscar as informações. A importação de arroz foi um equívoco violento, um equívoco do ponto de vista político e também econômico para o país. O preço do arroz estava muito alto e o presidente, então, queria, junto com a cúpula do governo federal, fazer importação para reduzir o preço. Ora, Wilson, se você tem um consumo mundial de 780 milhões de toneladas, você importar 1 milhão ou 2 milhões de toneladas, não tem impacto direto nenhum. Era melhor pegar aquele recurso e fazer injeção nos programas sociais do que importar arroz e trabalhar para viabilizar a produção. Eu fui categoricamente contra a importação de arroz. Depois decidiu-se por fazer importação, e é público isso, eu sempre fui contra,
Foi público aí porque um ex-assessor meu participou do leilão de forma lícita, tanto que está lá o resultado da AGU, resultado da Polícia Federal que investigou o caso, que está em andamento ainda, mas com certeza vai chegar a toda a verdade, porque ele parou de trabalhar comigo em 2020. Ele se credenciou na Conab quase um ano antes de eu assumir a Secretaria de Política Agrícola. E como é que ele se cadastra? Ele vai por edital público, ele participa e se credencia. Ele estava credenciado. Se as empresas não pudessem participar, Wilson, deveria ter dado o tempo para ela apresentar as garantias. Primeiro ela ganha, ela apresenta a documentação. Do ponto de vista documental, ela estava em dia. Se ela não tivesse a capacidade para fazer a importação, então que se esperasse em 5 dias. Se ela não apresentasse as garantias reais em dinheiro ou carta de fiança, ela automaticamente ia ser desclassificada. Como aquilo lá teve uma reação muito forte do Congresso Nacional, uma reação muito forte por parte do setor produtivo, e inclusive com meu apoio, viu, Wilson? Eles acabaram por cancelar o leilão e foi um erro violento do nosso ministro Carlos Fávaro. Um erro que eu cheguei como amigo dele que eu era, como pessoa que conhece, que o senhor era ou ainda é? Eu orientei ele, olha, é lógico que com esse dado abalou, inclusive a mesada. Eu não vou ser nenhum garoto aqui de querer negar isso. É lógico que criou isso, tanto que ele me chamou depois para voltar para o Ministério da Agricultura e categoricamente eu não aceitei. Eu não aceito injustiça com os outros, muito menos comigo. Por que o senhor não pediu demissão e exigiu que fosse demitido? Wilson, sabe o que aconteceu? Quando deu toda a polêmica e o governo não conseguiu sustentar a importação de arroz, não conseguiu sustentar, o ministro Fávaro me chamou, eu falei, Fávaro, tem que cancelar esse leilão. Importar arroz nesse momento é um desastre. É um desastre, nós precisamos viabilizar a produção nacional. Nós temos aqui, os dados mostram que nós estamos numa safra pujante que vai acontecer e o preço do arroz vai cair. E os dados estão aí. O preço do arroz estava R$ 117,00 CPEA do arroz na época, hoje está 89. Por quê? Porque o Centro-Oeste apresentava uma projeção de safra de mais de 30%, porque o arroz estava dando lucro, muita gente plantou. No Rio Grande do Sul tinha um crescimento de 8%, que 70% da produção está no Sul. Então tinha uma oferta, além de ter no Mercosul, que são nossos países vizinhos, uma super safra estimada, que parte do arroz, quando importado, vem desses países. Que o Brasil, é importante se dizer que, diferente da soja, diferente do milho, é importador ainda de arroz. Quando falta nas entre-safras, se importa. Nós produzimos 12 milhões e consumimos 12 milhões e meio de toneladas. Então depende da logística. No Nordeste, às vezes, é melhor você comprar da Argentina, porque vai por via fluvial, fica mais barato importar, e o Brasil também exporta. Então eu coloquei isso com muita firmeza. Olha, não façam isso, que é um equívoco. Ouçam os técnicos. Eu estava alinhado, e é público isso, eu estava alinhado com os técnicos do Ministério da Fazenda, eu estava alinhado com os técnicos da Casa Civil, para que a gente não importasse. O ministro Fávaro não ouviu os técnicos, pôs o tema embaixo do braço, tocou e depois quis me dar culpa. Aí não, aí eu saí fora. Comigo não, e tanto que eu me justifiquei na imprensa nacional, enfrentei o tema, fui na Comissão de Agricultura e falo isso em qualquer lugar, muito tranquilo. Tenho orgulho da minha passada pelo Ministério da Agricultura, porque fiz as coisas muito corretas. Então, Wilson, eu sempre falo, eu gosto de falar esse assunto, porque ele é um assunto que qualquer cidadão que está me ouvindo pode checar, porque essas são as informações. E o senhor é pré-candidato a voltar à Câmara dos Deputados. Se eleito deputado federal no ano que vem, quais serão as principais bandeiras, principais defesas? Wilson, Deus já foi muito bom comigo. Como eu falei, de assentamento de um assentado de reforma agrária, eu acabei sendo ministro da Agricultura do Brasil e fui também deputado federal durante 3 mandatos, 2 vezes como suplente, mas assumindo, e depois como deputado federal, e fui um dos deputados bastante influentes para ajudar a agricultura, mas principalmente a economia do estado de Mato Grosso, que gera oportunidade e renda para as pessoas. E ajudei, Wilson, e você também é testemunha disso,
os 141 municípios do meu estado. Eu tenho uma ligação forte com a classe política, com os vereadores, eu tenho uma ligação forte com os movimentos sociais, com as entidades como a PAI, com as entidades filantrópicas, com o bem-estar das pessoas. As primeiras damas, sempre que eu colocava um pouco de recurso no município para infraestrutura, eu nunca deixava, Wilson, de chegar a primeira dama e falar, eu vou colocar também um pouco de recurso para fazer ação social e ajudar as pessoas que mais precisam. Nesse contexto, eu estou analisando sim a possibilidade de voltar e disputar uma eleição para deputado federal, porque me sinto na obrigação de continuar contribuindo com o estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Esta foi a entrevista da semana com o ex-ministro Neri Geller. Muito obrigado, ministro. Obrigado, Wilson. Foi um grande prazer Prazer estar foi com meu. você. Parabéns.